Mulher Pode, um podcast falando sobre inspirações, sobre diversidade, inclusão e fortalecimento da mulher no mercado de trabalho. Hoje, nós temos um podcast diferenciado, assim como são todos os nossos podcasts. Mas o público de hoje domina o mercado, que é muito conhecido por um mercado masculino. Eu estou com duas feras nas suas áreas também e que muito me orgulham, porque são pessoas próximas a mim e que têm uma trajetória emblemática. Cada uma no seu setor que você muitas vezes espera um homem sentando na cadeira. E eu tenho essas duas mulheres maravilhosas, deixando um legado para as futuras gerações. Quero que vocês se encantem hoje com a nossa secretária de Segurança Urbana, Elza. E Elza também foi a primeira comandante mulher da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Maravilhosa, olha o poder, sentiu daí? E Nina Pogler, que é uma das referências do agronegócio e tem deixado um legado, principalmente falando das mulheres no agro. Muito obrigada. Tá aqui é um prazer, Anny. Vamos ter uma conversa inspiradora para as mulheres. E já para começar inspirando, eu acho que vocês estão se perguntando, e né? Eu também, como que foi a trajetória de vocês até aqui? Então, conta um pouco pra gente, aí eu vou deixar um pouco a Elza falar, depois a Janina falar, porque a gente está falando de duas mulheres que estão em áreas que são reconhecidamente masculinas. Por muitos anos, a gente não esperava ver sentada nessas cadeiras uma mulher. E hoje nós temos vocês inspirando outras mulheres. E pensando nisso, eu até quero trazer um pouquinho de dados, porque isso já faz um pouco parte do legado que vocês estão deixando, mas aqui, em relação à nossa segurança, pensando entre 20 e 21, nós tivemos um aumento de mulheres no corpo da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Metropolitana, não sei se Polícia Federal também, mas creio que sim. E a gente tem também policial militar. Sim. E nós temos também um aumento dessas mulheres em posição de liderança. Quase 10% das mulheres, um aumento de quase 10% de mulheres em posição de liderança nesses setores. O que pra gente representa muito, Elza. Você sabe disso? Para quem não sabe, eu estudei minha vida toda em colégio militar e eu tenho uma sensibilidade, uma afinidade quando a gente fala de polícia militar, de polícia civil. E, por outro lado, a gente também tem um outro setor, que é o teu setor, Nina, agronegócio, pensando que hoje a gente tem um pouco mais de 30% de mulheres que são proprietárias né, são as mulheres à frente no agro, dirigentes do agro, e também temos ainda uma média de 36% de mulheres que estão já na posição de liderança ali dessas estruturas desses negócios. Ainda não é o cenário mais igualitário possível, mas a gente já vê uma mudança. Por outro lado, a gente também tem um movimento dessa mulherada que muito bem comandado por você, uma das frentes, um dos nomes que tem feito esse movimento. A gente já tem 55% das mulheres no agro falando que se sentem preparadas para enfrentar os desafios de gênero no setor. Ainda é uma construção, mas eu tenho certeza que essa pergunta, se nós tivéssemos feito há uns anos atrás, seria bem diferente. Então, começando o nosso podcast hoje, vamos falar um pouco sobre a vida de vocês, a trajetória? Quer começar, Elza? Podemos. Bom, Anny, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e de conhecer esta mulher maravilhosa, que eu já tive ali, né, uma aula particular e uma belíssima aula. E por que eu digo isso? Porque eu também sou do interior, eu nasci no sítio, eu nasci em casa, né, eu não nasci em hospital, minha mãe teve problemas, a gente morava numa localidade distante. E eu fiquei morando nesse sítio até aos 12 anos, dos 12 aos 19, a gente mudou para Marília, e com 19 anos eu vim para São Paulo. Eu entrei na Guarda Civil Metropolitana com 19 anos, na primeira turma feminina, em 1986, quando o Jânio Quadros criou a Guarda Civil Metropolitana em São Paulo. Já uma instituição uniformizada e armada, mas uniformizada e armada para o masculino.
porque o feminino não podia ainda usar arma, o mesmo preparo, o mesmo treinamento que eles tinham, a gente também tinha, mas nós não usávamos armamento, não podíamos usar calça comprida, não podíamos ter o cabelo comprido, e também nós não incorporávamos as guarnições motorizadas. Então, depois, mais ou menos em 1994, por aí, que a gente começou já a usar calça comprida, ter o cabelo comprido, algumas mudanças a gente foi conquistando, não sem muita luta, mas naquela questão que todos nós passamos, eu tenho que provar que eu posso fazer isso. E eu construí minha carreira na guarda até alcançar o último grau da carreira, que é inspetor superintendente, e como inspetora superintendente, em 2019, eu fui convidada a ser comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. Comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana tem um diferencial no Brasil, porque ela é a maior guarda armada do país. E eu fui a primeira mulher a assumir esse posto e a primeira mulher negra, né? Então foi muito... eu falo hoje que é engraçado, porque hoje eu dou risada, mas eu chorei muito. Acho que entendem a missão aí, né? A gente hoje ri, mas a gente chora muito. Quando acontece, porque eu tive uma resistência muito grande do meio, né? Da mídia, do efetivo, dos homens, então não foi muito tranquilo. E você ter o tempo inteiro que está mostrando para as pessoas que você é capaz e que você pode. E uma coisa que a gente conversava até ali dentro, e a Nina, que nós mulheres, a gente quer a igualdade, mas a gente também quer ser respeitada com a nossa diferença. Nós temos limitações físicas, mas nós somos iguais, né? Nós temos competências que eu posso não ganhar na força física, mas eu posso ganhar na intelectual, e sanando e buscando as limitações que o próprio território nos oferta. É uma estrutura extremamente masculina, ela é formatada toda, né, as Forças Armadas, as polícias militares, as guardas municipais, a grande maioria, ela é formatada numa estrutura para preparar o homem, mas a gente tem quebrado isso. Hoje nós já temos na Guarda Civil Metropolitana em São Paulo, e creio que na maioria das forças do país, mulheres que compõem já guarnições que antigamente falava que não podia. Então, na Rota a gente tem mulher, na Guarda, na IOP a gente tem mulher, no Canil nós temos mulheres, na IAMO, que é um motorizado, temos mulheres. As mulheres hoje estão ocupando, né, todos esses espaços. Agora, lamentavelmente, os espaços de poder, de grande gestão, a gente ainda não teve uma emancipação muito significativa nesses territórios, lamentavelmente. Temos mulheres que alcançaram lideranças, mas as gestões superiores ainda nós estamos aquém de termos comandantes mulheres, termos diretores gerais de polícia civis mulheres, de Polícia Federal, de Polícia Científica, de guardas municipais, ainda o gestor maior, o principal cargo, ainda se concentra majoritariamente com os homens. Maravilha. É uma situação que a gente ainda olha e fala, ainda tem tanto para caminhar, né? Sim. Porque você pode, e aí a gente não fala setorizado, mas a gente consegue trabalhar, principalmente com a força feminina, trazendo muita inovação. Essa é uma das grandes características quando a gente traz diversidade nos ambientes corporativos, e isso em qualquer ambiente. Quando você tem mais cabeças pensando sobre um determinado tema, sobre um determinado problema, e a gente está falando ali de questões também sociais, né? Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de questões sociais, a gente pode trazer mais inovação na solução daquele problema. E sai um pouco do que é óbvio, sai um pouco do que a gente sempre está acostumado a fazer. Exatamente. E tem a oportunidade de talvez agir com uma ótica diferenciada, de solucionar aquele problema de uma forma inovadora. Então é trazendo para a discussão. E quando eu assumi, depois de 2 anos como comandante-geral, Bruno ganhou a eleição e me convidou para ser secretária de Segurança Urbana. Também a primeira mulher a ser secretária de Segurança do município. E a primeira que foi oriunda da carreira. Antes, nossos secretários eram sempre coronéis da Polícia Militar, delegados de polícia, promotores, enfim. Da carreira, então, eu fui a primeira. E mulher. Também foi uma outra quebra,
dizer para as pessoas que... Porque a gente também vive os preconceitos, assim como a Nina, creio que tem os preconceitos daquele território, daquela pauta nós temos, né? Então as pessoas às vezes acham que a gente é acéfalo. O guarda, o polícia, ele só obedece, é tudo boi mandado, né? E dá a impressão que a gente não tem, nós temos, nós raciocinamos, nós estudamos, nós nos preparamos, né? E isso que é fantástico, ter essa oportunidade de se preparar e de repente, quando eu tenho a oportunidade de chegar e falar, olha, eu posso, e eu assumo essa responsabilidade, eu vou aceitar esse desafio. E estou aí há 3 anos. Eu vou falar um pouco, porque ela não falou, sobre toda a formação dela. Então, ela é fisioterapeuta, filósofa e também mestre em direitos, em... Medicina chinesa. Medicina chinesa. Cidades inteligentes e sustentáveis. Mestre em cidades inteligentes e sustentáveis. Isso. Então, é uma pessoa que está, sim, super capacitada para o cargo. É uma pessoa que tem feito aí uma trajetória e daqui a pouco a gente vai desmembrar mais isso. Nina, conta um pouco, porque quando a gente fala de agro, a gente fala também de uma questão histórica, então são legados de famílias, gerações que são as pessoas que ocupavam essa posição. E quando a gente vê esse movimento de você chacoalhando o setor, um dos nomes que fazem esse movimento no agro, como tem sido isso? Primeiro, conta um pouco da tua jornada, mas com esse olhar já trazendo para a gente começar a matar a nossa curiosidade. Excelente. Anny, primeiro, super obrigada pelo convite. A NW, Advogados, sempre inovando, né, através de uma plataforma, levando informação para um público mais amplo. E uma alegria poder estar aqui com a secretária, Elza, e que eu sei que está nas ruas protegendo nós, mulheres. Super obrigada. A gente precisa muito de vocês, com certeza. Mas eu sou de uma família de classe média. Minha vida inteira, eu descobri muito cedo de que eu ia ter que me esforçar muito mais do que as pessoas que estavam ao meu redor. Então, era aquela coisa da família, você tem que estudar e se formar. Perfeito. Lista, né? Check. E depois disso eu tive uma carreira urbana mesmo aqui, eu trabalhei em multinacionais, já trabalhei também na área do agro em multinacionais, em mercado, enfim. E fui para Brasília, para a agência, na concepção, foi na criação da agência de atração de investimentos para o Brasil, em 2003. E lá tivemos que fazer toda essa estruturação da agência, então trazia homens, eu ia contratando, tínhamos mulheres, e lá também a percepção foi, eu tenho que trabalhar muito mais para entregar e para as pessoas poderem perceber, para eu ter valor. E eu fiz isso muitas madrugadas. E realmente, aí eu vi os ministros estavam, às vezes, em outros países com a minha apresentação de PPT, que eu fiz, que os dados, enfim. E fiz um trabalho que eu acreditei, eu sempre fiz pelo meu país, pelas pessoas. Nosso lema era gerar emprego e renda. Isso, para mim, foi uma escola, porque caiu por terra a questão de que se você está no poder, você está distante ou é diferente de alguém. Não. Somos iguais. Eu acho que até nós, na humildade, a gente tem que dizer que a gente está trabalhando, e eu trabalhava para o povo brasileiro. Isso sempre esteve dentro de mim. Lá eu conheci quem é meu futuro marido hoje, era meu futuro marido na época, hoje meu marido, que é uma pessoa que também sempre esteve na área urbana e que a família fez a mesma coisa. Você tem que se preparar, você tem que trabalhar e se formar. E a gente se casou e eu entrei nesse mundo do agro. Então, primeiro, a gente ia no conselho, porque nós temos uma agroindústria, né? Que a gente hoje é plano de reflorestamento de eucalipto. E aí nós temos a indústria, onde você leva e você moe o eucalipto para fazer a fibra de celulose. E na agroindústria, você tem uma cadeia ali, né? Então, nós temos um escritório em São Paulo, nós temos aí as áreas que está no interior de São Paulo, na Bandeirantes, em Bragança e em Minas. E dentro desse novo ambiente, eu fui participar do conselho, fui participar das comissões, e foi o momento que nós decidimos também reestruturar a empresa e profissionalizar, para ficar só, a gente brinca, né, que a gente hoje está no carro no banco de trás, e comandando ali pelo conselho. Nós temos uma área hoje onde eu planto café, que é aqui perto, tem uma equipe lá, estou plantando café, Acauã e Arábica.
a minha paixão por café Eu comum. adoro arábica. Então. E eu ia trazer, vou te mandar. Ai, gente, eu quero. Não vou fingir que eu não quero. Eu quero sim, eu aceito. E aí, nesse desafio, o que eu sinto tanto em Minas, na fazenda, primeiro que as pessoas são muito boas, as pessoas do campo são muito boas, mas elas têm uma estrutura enraizada dessa coisa de uma hierarquia, da questão também masculina. Eu pude me envolver nas associações e nas instituições, na Associação Brasileira do Agronegócio, que é a ABAG, estou na Comissão de Sustentabilidade, participo dos eventos, eu participo dos debates. E sim, você tem aí, encontro muitas pessoas, vou a eventos, agora estou indo a Mato Grosso com um grupo internacional para fazer um trabalho bem bacana nas fazendas, e você percebe que existe uma distância, que a mulher ainda ela é vista como, na questão física dessa, às vezes, dificuldade, porque uma mulher não tem uma força que um homem tem. Eles também transferem isso para a questão intelectual, e não é assim, né? Eu acho que a mulher tem essa capacidade de estar se mostrando. Tenho amigas, assim, em fazendas em Rondônia, por exemplo, que estava contando a Elza que para atravessar a fazenda ela tem que ir de avião, de tão grande que é, e ela está nesse mato embrenhada com o cavalo. E como que faz uma mulher num lugar desse, simplesmente sozinha? Você não pode, uma mulher num campo hoje, ela não pode andar sozinha lá, ela tem que andar acompanhada, porque é muito perigoso. Ela tem que ter um lugar especial se ela está no campo, né, um banheiro para ela, então você põe o banheiro que você tem por 2, tem uma nova dinâmica, né? E aí tem sim que se impor um pouco mais. Conheço mulheres hoje que elas estão dirigindo trator, elas estão dirigindo as grandes harvests que se tem, que são as colheitadeiras, e é impressionante, elas não se davam esse poder, não se viam nessa posição. Exato. E hoje não, quando elas vão falar, elas falam, tem uma que falou assim, eu já até virei uma colheitadeira, mas porque a gente está aprendendo e faz parte. Quer dizer, é isso, a mulher ela chegou no momento que ela tem uma visão de que daqui para frente ela vai estar onde ela quiser. Muito importante isso. E antes até de entrar um pouco mais setorizado no segmento de vocês, isso você trouxe um pouco na tua fala, a masculinização chegou a fazer parte ali, né, no meio da carreira de vocês, porque fez um pouco na minha. Eu lembro que no começo, no ambiente corporativo, eu já dava a mão, já era assim, sabe aquela mão evitando, exato, para a pessoa não chegar perto e para eu não cumprimentar as pessoas, principalmente homens, no rosto, para evitar tanta intimidade. Então, né, era um pouco mais sério, um pouco mais firme, porque isso, de certa forma, iria me proteger. Vocês chegaram a usar isso como ferramenta de proteção? Sim. Eu usava terno o tempo inteiro em Brasília, né? Aqui também, que eu estava em São Paulo, sempre usei terno, e eu tinha uma questão, quando eu apertava a mão de um homem, principalmente, eu apertava com muita força. Alguém um dia me disse, você quer ser respeitada, não chega com aquela coisa assim, de mão, não. Então, eu sempre tenho essa questão de apertar a mão com muita força, para a pessoa, primeiro, te respeitar e perceber que você não é delicada ao ponto, né, que eu não tenho uma femininidade. Eu não sou delicada ao ponto ele achar que eu estou, assim, insegura. Entendi. Por mais que eu esteja até naquele momento. Então, eu acho que é segurança, a gente querer demonstrar e passar a segurança. Por mais que a gente esteja insegura com a situação, mas a gente está segura com os nossos objetivos. Isso. E com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente propõe. Então, o aperto de mão, ele vem demonstrar exatamente isso. Eu estou segura, eu estou aqui, né? E evitar o contato é porque a gente também aprendeu isso, e a sociedade espera isso, e, lamentavelmente, eu tenho um protocolo, é a mulher preta, onde está? E você é a mulher loira, né? Que tenho também, que é a mulher loira. Então, são algumas paradigmas que a sociedade coloca, tenta colocar a gente na caixinha,
mas que a gente precisa o tempo inteiro estar saindo e tentando quebrar aquela limitação para a gente chegar para a gente ir onde a gente quer chegar, né? Sabe que eu vi uma reportagem uma vez, aquelas reportagens rápidas de uma policial civil falando, eu uso unha, minha unha é assim, maravilhoso. Meu cabelo é assim, eu não sei o que é assim, porque agora eu tenho que entender que eu posso fazer tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Então, isso é uma liberdade mesmo. A gente poder assumir alguns lugares, mantendo a nossa feminilidade. Exatamente. E mantendo ali as características. Obviamente, quando a gente fala de setores tão segmentados, tão fechados por um público masculino, a gente tem que assumir uma postura um pouco mais forte para que essa voz ela seja ouvida. Eu sinto isso, por mais que a gente tente desmistificar e falar, não sinto isso ainda. Então, a gente ainda precisa, né, até para mostrar essa segurança, para mostrar... Sabe o que eu achei incrível? Tem o CNMA, que é o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, que em 2023 nós tivemos um recorde de 3 mil mulheres. É maior do que muito evento aqui. Né? A primeira vez que eu fui, foi engraçado, porque as mulheres, elas eram a própria instituição mulher. Elas apareciam de paetê. Maravilhoso. Lá a apresentadora estava de paetê verde, a outra com franja e bota, e de rosa tinha os tratores eram rosa. Então, elas fizeram um ambiente. Eu nunca fui a um evento que eu comprava bijuteria, tinha lá um stand de bijuteria para você comprar, de bolsa, enfim. E eu falei assim, elas realmente assumiram isso. E aí, na segunda vez que eu fui, esse dia eu fui de jeans, na segunda vez que eu fui, o que eu fiz? Coloquei uma roupa vermelha, cheia de franja, e uma bota. Falei, eu já vou assumir o que eu quero. Eu pôr batom. E quem não gostar, problema dele. Problema dele. Mas eu quero ir assim, eu queria me sentir. E você sabe que foi impressionante como as pessoas falaram, você está tão bonita, você, nossa, que vermelho bonito, entendeu? Então, é outro posicionamento, passa batom mesmo, coloca a unha mesmo. E as pessoas... Quem gostar, gosta, quem não gostar, não gosta, e por aí vai. A gente não pode ter medo de não se assumir, né? De qualquer outra repressão, porque a gente ainda... por muitas vezes somos enquadradas em algumas caixas. E pensando nisso, vocês duas são mães. E eu queria entender isso. Eu tenho uma pesquisa que eu sempre trago nas minhas palestras, que fala sobre essa dualidade de vontades entre família e trabalho. Então, entre escolher a maternidade ou não escolher. Escolher entre focar no trabalho, só no trabalho, ou conseguir dividir entre trabalho e família. Então, muitas executivas, essa pesquisa fala sobre o número de executivas que tinham essa dificuldade. E a diferença de percepção, porque os homens ainda continuavam falando que a maternidade seria algo que deveria ser retardado e que deveria ser pensado no momento posterior. E as altas executivas, quando chegavam ali no momento mais maduro da sua carreira, relatavam o contrário, que não teria feito diferença nenhuma elas terem tido ou terem encaixado uma maternidade no começo ou no meio da carreira. E eu queria ver no olhar de vocês, como que foi isso para vocês? Foi difícil? Como que foi? Vocês chegaram a entrar numa dualidade dessa? Bom, eu até hoje tenho muitos momentos que eu me lembro das culpas, assim, de não estar na escola naquele dia, porque eu estava em viagem, de não poder, às vezes, acompanhar a tarefa de casa. Isso sim, eu acho que isso vai comigo e eu acho que faz parte. Teve muitos momentos que eu fui super mãe e teve momentos que eu estava ausente. Mas eu tenho que dizer para mim mesma que eu fiz o melhor que eu pude, né? Então, assim, eu tive filho com 26 anos, mas eu continuei a carreira, eu fui para Brasília, eu viajei, eu sempre viajei muito nos meus trabalhos. Então, assim, eu tinha duas escolhas. Ou eu abriria a mão de uma coisa, ou eu teria alguns gaps na outra. Então, eu acho que hoje, ele é adulto já, vendo assim, o resultado, eu acho que
foi tranquilo, assim. Ele nunca precisou fazer psicanálise ou Não causei traumas. Não, eu acho que não. Acho que no cômputo geral, eu acho que eu me saí bem. E vou continuar com as minhas culpas. Isso faz parte da vida. Faz parte, né? Eu acho que eu não me saí bem. Ai, duvido, Elza, duvido. Você é muito forte. Duvido. Minha filha nasceu e eu não me casei, né? Sou mãe solo. E já tem essa questão dentro da instituição, foi um processo bem dolorido, foi um processo muito ruim. Mas passou. Onde você estava na carreira? Qual era o teu momento de eu carreira? Era terceira classe, estava ainda, né? E tinha todo um regramento, como ainda tem hoje, né? A gente trabalha uniformizada, e cabelo, essas coisas têm um padrão. E quando a gente fica grávida, naquela época, hoje não, porque inclusive hoje a legislação é bem mais tolerante, mas naquela época a gente só podia tirar o uniforme quando o uniforme não servisse mais, então eu trabalhei até 4 meses na rua, não que isso foi um impedimento, porque eu sempre amei meu trabalho, minha profissão. Mas são os processos, né, de uma menina que veio do interior e que estava querendo realizar o sonho dela e logo de cara fica grávida e por uma série de questões a gente não se casou. Mas o que eu vejo assim, mais importante de tudo na maternidade é que a maternidade ela não é, no meu ponto de vista, atrelada ao fato de ser mulher. Porque eu sou mulher independente de ser mãe ou não. Total. E aí, às vezes, a sociedade, e aí, nós somos sociedade, nós imputamos ao outro ou à outra algumas questões que a gente acaba obrigando. Eu não sou casada. Eu estou num relacionamento sério, mas eu não sou casada. Então, estar solteira, nesses ambientes, em especial no meu ambiente, onde a maioria deles estão acompanhados de suas respectivas esposas, é um processo. É um olhar, é a reprovação, é o tempo inteiro. E você, no primeiro momento... Arrotulada. E aí entra a questão. A mesma culpa que a gente tem quando a gente é mãe e a gente tem que sair para trabalhar e deixar o nosso filho, porque a minha filha foi criada em creche municipal, na creche, na culpa porque alguém tinha que pegar ela, porque mudaram meu plantão. Eu atravessei a cidade 2 vezes com ela nos braços, porque o meu chefe não entendia que eu não tinha onde deixar ela. Eu passei o meu uniforme na minha arma, peguei minha filha, peguei um monte de mochila, peguei metrô, lá do Extremo Leste, vim aqui para o Parque Ibirapuera. Cheguei lá e ele falou, o que essa criança está fazendo aqui? Eu falei, olha, eu fui escalada para vir para cá, eu não tenho quem deixar. Se o senhor me aceitar ela, é isso que eu tenho para hoje. Eu não vou deixar, onde que vai deixar minha filha? E aí ele falou, não, calma, F, que chama de F, calma, F, vamos ver. E ela lá, pequenininha, para ela era... Era diversão, ela estava no trabalho da mamãe. Estava no trabalho da mamãe, mas como ela ia ficar ali 8 horas? Eu levei uma mala de roupa para ela, uma mala de comida e a minha mala de roupa minha. E aí depois o chefe pegou e falou, não, vai embora para sua casa. Mas o meu chefe mesmo, ele não teve esse entendimento. Ele só podia mudar o meu horário. Ou mudar o dia. Eu não estava me recusando a trabalhar, eu só queria ter uma... Então, esse processo, essa pressão, antigamente ela era muito forte. Então, acaba trazendo uma culpa maior ainda, porque você, em alguns momentos, não sei se... Nina, em alguns momentos eu falei, eu sou uma mulher incapaz, eu sou uma mulher imperfeita. Sim. Primeiro, porque eu não consigo criar minha filha. E segundo, porque eu não consigo segurar o marido, porque eu vi isso. E você não tinha uma rede de apoio. Eu não tinha uma rede de apoio. Não, incapaz de segurar o marido. Olha isso que eu vi. Incapaz de segurar o marido. Então, o fato de você optar por algumas questões não depende da sua sexualidade e nem do fato de você ser ou não mulher. Então, quando teve aquela reunião na casa da Anne, e foi proporcionado aquele acolhimento a cada uma de nós, e cada mulher ali representava uma força, mas também uma limitação, onde você, de fato, pode se posicionar para a outra como você é, e sem a cobrança de você estar o tempo todo como nós, né, se cobrando e se mostrando. Então, acho que isso é fantástico, e eu descobri, Anne, que ser mãe não era uma coisa que era... Não, eu posso ser o que eu sou
E ser mãe, ela tem que ser uma opção para a gente. Ela não pode ser uma obrigação. Sabe que eu falo muito em relação... Eu tenho 4 filhos, vocês sabem, não sei se vocês aí sabem, eu tenho 4 filhos. Mas eu demorei um pouco para decidir ser mãe. Eu já comentei isso com vocês? Ainda não, né? Não. Demorei um pouco para decidir ser mãe, porque a maternidade, ela não fazia parte do sonho da menina. Então, eu me via como uma executiva, eu me via no mundo corporativo e eu não pensava, até por conta de ter visto desafios da minha mãe, que não foram desafios fáceis, não vinha aquele desejo. Sim. E aí eu já estava num relacionamento estável, com um homem que eu admirava, e a vontade começou a surgir. Mas quando a vontade começou a surgir, tinha uma coisa que me impediu de liberar logo de primeira, que foi a vontade a segurança do desenho da minha carreira. Qual seria o desenho que eu iria fazer para a minha vida? Então, eu passei por essa dualidade. Eu falei, enquanto eu não tiver isso pronto e pelo menos iniciado isso, eu não vou liberar. Uhum. E aí foi o que aconteceu. Eu consegui começar. Já tinha uma carreira, mas como eu tinha feito, principalmente após o meu casamento, eu estava fazendo uma transição de carreira para o terceiro setor, iniciei os planos do terceiro setor. E aí sim, eu me senti preparada, apta para liberar, para ser mãe. E aí aconteceu. E eu tenho várias amigas que falam sobre o não desejo da maternidade. Todas as vezes que eu vejo, a Elza falou assim, Anny, eu queria ser uma mãe que nem você. Eu acho lindo. Eu falo, não, Elza, eu sou igual a você. Não adianta, não acha. Não se engane, somos iguais, não se engane. Também, às vezes, perco a paciência, me destempero, caio, né, no meio da minha maternidade, erro. Mas, ao longo do... Choro. Ao longo desse processo, tento equilibrar os horários, a agenda, é uma loucura. Mas ao longo do processo, principalmente quando a gente está naquele desafio, naquele momento de pico de desafio, eu consigo olhar e falar, eu escolhi. Isso foi uma escolha. E eu sinto muito por mulheres que não puderam ter essa escolha. Porque você poder escolher, estar na posição de... Obviamente, eu sou cristã, então eu acredito muito que Deus libera também, permite que você seja. Mas vivendo no mundo atual, com tantos métodos né? E a gente ainda... não conseguir colocar a nossa escolha em questão, acho tão complicado, porque durante os desafios, durante o problema, quando o problema está acontecendo com a sua criança, eu olho e falo, ok, mãe, eu escolhi, ok, Anny, foi você que escolheu, eu tô aqui, tá bom, eu tô aqui, a mãe sou eu, vamos resolver. Então, eu tenho amigas que relatam, falam, Anny, eu não desejo ser mãe, eu não me vejo sendo mãe, isso não tá, eu falo, não, você está com dúvida? Não tenha. Exato. Porque os desafios são muito grandes. E diante de tantos desafios, seja sincera com você. E sincera com essa vida que está ali. Mas a gente está falando de um poder, o de escolha. E não, o poder de escolha não é para todo mundo. Eu estou num projeto no Grajaú, que você tem ali a comunidade, e uma vez eu ouvi um relato de uma mulher que eu comecei a me colocar nesse lugar dela. Tentei, né? Porque nós temos estilos de vida diferentes. Mas ela disse, sabe, vocês acham que às vezes vocês fazem palestras e vocês explicam as coisas de uma forma tão simplificada? E aqui a nossa realidade é que a gente tem que ter uma rede de apoio. Se o meu filho ficar doente por mais de 2 dias, se eu faltar no meu trabalho, eu vou ser mandada embora e eu não posso perder. Então, nós temos essa rede de apoio para que uma cuide do filho da outra. Então, eu falei, uau, é isso. A história da rede de apoio ficou na minha cabeça e essa coisa que elas querem ser mãe, como você disse, elas precisam estar inseridas no mundo de felicidade. A gente vive uma vida só. Eu acho que eu não viveria saindo desse mundo, dessa vida, sem ter tido um filho, assim, porque eu acho que é uma experiência, eu acho que a tua maternidade te transformou muito. Eu tenho certeza. Filha te transformou. E ela deve se apaixonar, encantada com você. Exatamente, você a ama e ela te... Eu tive esse poder de escolha, foi o melhor presente que eu recebi. Tá vendo? No momento inadequado, mas foi. Eu tive a oportunidade de falar, não, eu não quero levar essa gravidez adiante,
Foi uma conversa, inclusive, entre nós dois, mas eu falei que não. Eu falei, não, se eu fui... E aí entra a mulher, a arrogância, né? Daquela pessoa bem arrogante. Não, se eu fui mulher para fazer... Não, acho que é responsabilidade. Eu eu vou me virar. Mas essa questão da escolha é muito importante, mas é importante que você também tenha esse preparo para você poder escolher de maneira bastante segura. Claramente, isso rendeu bastante terapias, a mim, a ela, e a gente vai levar. Faz parte. Já fizemos fazer também. Terapia é a melhor coisa. Resolvemos também. Gente, agora vamos falar um pouco da inovação, porque eu acho que uma das coisas... Quero puxar um pouco da Elza, porque eu sei que aconteceram inovações ali na área dela. E ali, né, pensando em treinamentos, que inovações que você acha que você, principalmente por esse teu olhar, que a gente fala que é um olhar de gênero, é uma mulher ali na liderança, o que você acha que trouxe de inovação para o teu setor? Anny, é muito complicado a gente falar da gente. Eu fico mais... Hoje eu percebo que a instituição, eles falam. Eu ando na rua e os guardas vêm e falam, secretária, obrigada. E as pessoas que eu tenho contato do comércio falam, nossa, a guarda cresceu muito. Eu acho que, no primeiro momento, quando eu assumi o comando geral da Guarda Civil Metropolitana, eu tinha que trazer para a reflexão dos demais, que na primeira reunião, que nos primeiros 15 dias, o meu staff era 11 homens, e só eu de mulher. E eles estavam brincando comigo, achando que eu estava, sei lá, brincando de boneca ali, sei lá, estava linda, com o cabelo maquiado, meu fio, e eles falaram, não, a gente quer poupar a senhora. Nossa, fiquei tão nervosa, dei um tapa na mesa, dei uns gritos, falei, olha, então, vou falar uma coisa para vocês, eu sou a comandante-geral desta, quem manda aqui sou eu. Então, vocês não têm que me poupar. E fica aquela coisa bem bonita, né, de dar uma de... bastante, mas, assim... Eu precisava que eles entendessem que a gente podia mudar a forma como tratar as pessoas. Eu sou uma mulher machista, eu sou uma mulher racista, sou uma mulher homofóbica, com todos os preconceitos. Eu sou. A diferença é que hoje eu tenho consciência deste meu preconceito e que eu preciso trabalhar ele todo dia. Então, dentro da instituição, eu também era uma mulher muito machista. E eu cobrava das pessoas com o mesmo rigor com que eles me cobravam. E aí, só que eu percebi que a gente precisava mudar isso. Então, eu tinha que tratar o outro não da forma como me trataram. Então, eu tinha que falar assim, fizeram isso com você uma vez, você não gostou? Faça diferente. Faça com o outro aquilo que fizeram com você e que você não gostou. Não faça com o outro, né? E aí, a gente foi trabalhando nesse processo, ouvir, na escuta, para o chefe olhar. Então, a gente procura trazer para a instituição uma conscientização de que ali, embaixo daquele uniforme, tem um cidadão, tem um ser humano, tem um homem que também chora, que ri, que sonha, que sofre, como todos nós. E que, às vezes, ele está lá no território de cenas de uso aberto, de drogas, e ele está ali, ele tem que estar ali fazendo aquele processo dele, 12 horas, que é o plantão dele, mas que por dentro ele está moído, porque em algum lugar ele também tem um problema com a família, com a mãe, ou com alguma dívida, ou qualquer coisa. Mas o que a gente trouxe de inovação, a gente conseguiu nessa gestão mudar o padrão salarial do guarda ingressante, graças a Deus, porque o guarda ingressante ele tinha um padrão salarial muito ruim, de R$ 750 com o RTP 1.500. E, bom, enfim, hoje ele recebe um pouco melhor que isso, bem melhor que isso. A gente conseguiu também trazer a inovação no equipamento, uniforme, viatura, armamento, né? A gente tem armas longas, bastante criticado à época, mas não é todo efetivo que usa arma longa, mas é necessário em alguns momentos ter arma longa. Equipamentos, viaturas, reforma de unidade, né, reformas de unidade, porque muitas vezes as nossas unidades eram embaixo de viaduto e tal. Você conheceu um pouco, né, da nossa, que a gente conversou. Então, e trazer também, que é isso que vocês fazem em maestria, e eu acho maravilhoso, e que a gente provavelmente vai dar continuidade nisso, se Deus quiser, é essa possibilidade de trazer para um efetivo que ele entende que ele é muito eu, porque no Brasil a segurança pública é assim,
tudo, né? Segurança pública, gente, nós fazemos parte do processo, nós fazemos parte do sistema. Não adianta a gente querer ser o patinho feio da história, mas também a gente não é o salvador da pátria. Se a sociedade inteira não colaborar para esse processo, nós não vamos avançar nunca. O sistema mudou, as pessoas mudaram. E trazer isso, compartilhar. O que a Nina tem de importante para eu aprender com ela? Ela falou uma coisa que para mim foi extremamente importante: capacitar as novas lideranças para assumir aquele local de fala. Então, essa capacitação, ela é fundamental. Então, a gente está nessa, e eu acredito nisso, a capacitação e a transversalidade. Você pode me ensinar segurança pública, sim. Não se faz segurança pública com um único organismo. A Nina pode me ensinar segurança pública. Todos nós, então, quando a gente senta, conversa, então, eu acho que é isso o crescimento. É isso que hoje transformou e traz a guarda para um outro patamar. Então, eu acho que é isso, a troca. Até o fortalecimento, de nossa união. Maravilhoso. E o que você está falando aqui é de trazer um pouco de olhares diversos para que a gente solucione um problema. Exatamente. Então, a gente fala de consultoria. Uma das coisas que a gente está conversando com a secretária é que o Instituto Nelson Williams ele tem um conteúdo vasto de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem um programa Compartilhando Direito, que é um programa de imersão nas questões de gênero, compreendendo quais são as dificuldades e sensibilizando tanto quem escuta como quem está sofrendo a violência. Então, é, assim, maravilhoso. Obrigada. Eu fico encantada porque você tem um olhar inovador, você é uma mulher empreendedora na sua área e que traz muita inovação. Me fala um pouco de como você acha que inovou esses... Nos últimos anos, tanto o mundo como o Brasil, em termos da agricultura, cresceu e começou uma nova jornada de inovação. Nós temos aí alguns desafios. O mundo ele tem a questão da segurança alimentar, da segurança energética, e da questão climática. E a solução para esses 3 problemas virão da agricultura do mundo. Nós vamos precisar, em 2050, com 9,5 bilhões de habitantes, nós vamos precisar crescer na produção de alimentos 60% no mundo. Os outros países têm algumas questões. Nós estamos num país tropical, lá em cima, no norte, é frio. O Brasil, é esperado que o Brasil cresça 40%. Uau! Mas isso só vai ser possível com inovação, com tecnologia, com pessoas. E hoje, o papel da mulher, nós tivemos a Fiesp essa semana juntas no COSAG, que é a comissão do agronegócio, e todo dia nós estamos discutindo inovação. Então, hoje, quando você sobe numa colheitadeira, você tem um joystick, e você faz assim, assim, assim. Eu até brinco, eu falei para o rapaz, eu posso dirigir, quer dizer... Tem que ser bem parado, porque custa só 8 milhões de reais. Então, não é qualquer um que pode ir lá pilotar. Não é um videogame. Não é. Então, você consegue ver, primeiro, onde nós estávamos, onde a inovação hoje nos levou. O Brasil, em 2015, ele tinha uma colheita de toneladas de grão, 200 milhões. E hoje, em 2023, nós fechamos 300 milhões de toneladas de grão. Gente... 100 milhões de toneladas. É um país tropical com 3 safras ao ano. O que é esperado de nós, do nosso ponto de vista como agricultor, como produtor, e todos têm uma consciência muito grande disso, nós vamos ter que fazer tudo isso com inovação e pessoas, detalhe, com sustentabilidade, e na mesma área... Então, o desafio é grande. A inovação é importantíssima. Eu acho que a mulher ela tem um debate, tanto que a nossa CTO lá da empresa, ela é uma mulher, é maravilhosa, Carolina. E tem essa discussão da estratégia de como vai ser. Nós, inclusive, nesse ano passado, inauguramos uma área que chama RPPN. A RPPN é uma reserva de propriedade particular que você reserva e nunca mais pode mexer. Muito bom. E a inovação, na minha opinião, ela não necessita ser complexa. Você pode fazer inovação de forma simples. Então, a gente tem lá na nossa comunidade, uma hora vocês precisam ir, as casas dos nossos colaboradores ali, deve ter 80 casas, aquelas casas tudo igualzinho, e as crianças na escola. E a gente manda uma Kombi que chama Kombibi, que é de abelhas,
que ensina as crianças como elas têm que preservar. Porque hoje essa inovação ela começa a ser reversa, porque você não adianta só a gente construir foguete se a gente não ensinar nossas crianças a cuidar das abelhas, das árvores e do meio ambiente. Eu acho que tem que ter esse olhar. E eu acho que você, né, no agro tem muito esse olhar, porque a gente fala de inovação, mas ao mesmo tempo a gente tem que procurar. A inovação vai ter que atender uma sustentabilidade, vai ter que atender os requisitos ali do meio ambiente e também as questões sociais. Porque a gente fala de inovação, a gente fala dessa sustentabilidade do negócio, mas da sustentabilidade voltada para o meio ambiente também. Então, como que a gente deixa tudo isso vivo, orgânico, e é quase uma dança de como que isso vai ser efetivamente saudável, pensando, né, que a gente vivemos realidades muito diferentes, que ao longo dos próximos anos, talvez essas desigualdades aumentem em vez de reduzir. Sim. E eu acho que como mulher, a gente tem um olhar um pouco mais sensível para as desigualdades sociais, que a gente sabe que muitas dessas decisões estão nas nossas mãos. Sim. Como que a gente movimenta e trabalha para que seja um ganha-ganha. Então, a gente inova daqui e a gente estrutura dali. Então, eu fico muito feliz. Eu já estão puxando minha orelha novamente. Estou certa que estão puxando minha orelha? Gente, estou puxando, eles não aguentam. Eu vou pedir uma palavra final para vocês. Nossa, uma palavra... uma frasezinha. Olha, eu vou falar uma coisa muito rapidamente. Eu acabo confessando a minha limitação enquanto mulher, mas eu devo falar que eu aprendi muito daquilo que eu sou hoje trabalhando com violência doméstica, e você sabe que essa é uma pauta que eu sou muito comprometida, e isso ensinou também a gente a trabalhar um pouco na guarda, numa instituição majoritariamente masculina, que é você trazer uma desconstrução daquilo que nós somos enquanto cidadão, enquanto ser humano, para uma melhoria. Então, se eu consigo desconstruir um preconceito em um agente, com certeza esse agente vai ter um atendimento muito melhor para a sociedade. Então, é isso que acho que a gente faz. E também um outro processo muito importante, que é cuidar do cuidador. A gente precisa cuidar do cuidador. Tá? Então, em todos os setores, assim como a Nina está falando, que eu já imaginei as casinhas, porque na onde eu morava era mais ou menos assim, quero conhecer, e dizer que a gente precisa se cuidar do cuidador. E a educação, ela é o único elemento, o básico, o instrumento, é o que a gente tem de melhor para que a gente possa transformar essa sociedade. E nós estamos juntos. Anne, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. A minha gratidão é eterna pela oportunidade, porque a gente vai crescer muito nesse processo aí de compartilhar conhecimento e responsabilidades. Nina, gratidão. Eu que agradeço. Eu queria falar de legado. Legado, para mim, são os meus valores, junto com as minhas experiências, alavancado por minhas paixões e os meus recursos. Paixão por aquilo que eu, no dia a dia, estou sempre com vontade de correr atrás, recurso quando eu dou, quando eu faço alguém ficar numa situação, inclusive na educação, melhor. Sun Tzu falava que liderança é quando outros repetem as suas ideias como se delas fossem. E o que eu vejo hoje, que a mulher, ela nunca se comunicou como ela está se comunicando hoje. E a comunicação é uma ferramenta poderosíssima que, se utilizada de forma responsável e não violenta, a gente vai conseguir mudar as sociedades, comunidades, o status quo, tanto do nosso país como do mundo. Então é isso, é a força da comunicação para as mulheres. Maravilhoso. E são com essas palavras, com o legado de vocês, que eu vou encerrar hoje. Eu falo que a gente, às vezes, não está em determinados segmentos, não estamos no agro, não estamos na segurança pública, mas nós estamos
dentro das nossas realidades, aproveitando cada ensinamento, cada insight. Cada uma de vocês trouxeram coisas muito importantes e relevantes e que eu adoto para a minha vida e a gente tem trocas muito valiosas. Eu espero que vocês possam ter essa troca também e enriqueçam mais ainda a jornada de vocês. Acreditem que é possível, construam uma jornada, busquem aliados e entendam onde vocês querem chegar, sem medo, sem culpa e cada vez mais confiantes. Queridos, muito obrigada. Continuem compartilhando os nossos vídeos. Coloque ali, faça o exercício, olha para o lado, vê em quem você vai acessar, quem precisa escutar esse podcast e compartilha. Obrigada.